Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. O tema deste vídeo é igrejas como casas de fraude. Infelizmente, é isso que ocorre nesses lugares chamados igreja. O pilar de sustentação desses lugares é o engano, a mentira, a fraude e o diabo, como ser e não como adjetivo. Eu sou sincero, eu gostaria de ir pelo menos uma vez por semana frequentar um desses lugares. Mas se eles pregassem a sã doutrina, se eles falassem do evangelho que foi dado aos gentios, não do evangelho da circuncisão, não do evangelho pregado por Jesus de Nazaré. Porque o Jesus de Nazaré, ele era o Filho de Deus, ele veio como Filho de Deus e ele veio para os perdidos da casa de Israel. Ele não veio para os gentios. Eu faço parte do povo gentil e acredito que você também faça. Então, como que eu, tendo conhecimento que eu sou gentil, que para o povo gentil não foi dado lei, como que eu vou em um lugar que fala que dízimo é dinheiro, sendo que dízimo nunca foi dinheiro? Nem quando ele foi instituído por Deus em Deuteronômio 14, ele nunca foi dinheiro, ele é alimento. Como que eu vou participar de uma cerimônia de comer um pedaço de pão e beber um cálice de suco, sabendo que o corpo de Cristo é a igreja e que a igreja são vidas e não um templo feito por mãos de homens? Como eu vou participar de um local desse que se chama igreja, que pede oferta, sendo que oferta, na lei de Moisés, era para a manutenção e as festividades do templo que havia em Jerusalém. Mas que esse templo, no ano 70, quando Deus julgou Israel, foi abaixo. O templo de Deus hoje é no espírito, é espiritual. Como vou frequentar um lugar que diz que a água de uma piscina purifica alguém? Como que eu vou frequentar? Se eu fizer isso, eu estou pisando, estou profanando o sangue que desceu daquela cruz, daquele madeiro. E eu não posso fazer isso. Eu estarei menosprezando o Espírito da graça. Eu estarei voltando ao velho pacto. Estarei voltando à maldição da lei. Por isso que o tema deste vídeo, igrejas como casas de fraude. Veja o que Deus falou através do profeta Jeremias, capítulo 5, entre os versículos 26 e 31. Analise você se esses versículos não foram tanto para aquela época, que isso foi direcionado aos israelitas, ao povo de Israel, mas que, infelizmente, continua até os dias de hoje. Então, Jeremias capítulo 5, versículo 26. Porque no meio do meu povo se encontram ímpios que andam espiando como espreitam os passarinheiros. Como eles preparam armadilhas e prendem os homens. Com cerimônias, com rituais, com festa, com festividade, eles prendem as pessoas. As pessoas estão enfeitiçadas por essas cerimônias. As pessoas não buscam uma festa nesses lugares. As pessoas buscam prosperidade. As pessoas buscam a salvação, sendo que a salvação não está nesse lugar. A salvação já ocorreu no madeiro, naquele madeiro. E os que nasceram depois do ano 70, seus espíritos já estão justificados, santificados e remidos. Então eles prendem os homens desses lugares com promessas mentirosas. Eles prendem os homens nesses lugares dizendo: Jesus vai voltar. E se Jesus voltar e você estiver fora da nossa igreja, você vai para o inferno. Como pode? Como que Deus, o Deus que amou o mundo de tal maneira, vai deixar para trás um eleito seu? Como que Deus, um Deus maravilhoso, um Deus que criou todas as coisas, um Deus que disse que quando queimavam crianças ao Deus Moloque, para ele, para o Deus vivo, aquilo era uma abominação, ele nunca mandou fazer aquilo. Como que um Deus desse
vai pegar um filho seu e jogar dentro de um fogo. Como dizem, o inferno é sepultura, todo mundo vai para uma sepultura, ou seja, numa caixa, que depois de cremado, ou num caixão, todos vão para o inferno, porque o inferno é sepultura. Eles prendem os homens nessas suas arapucas com fantasias, com dedo de riste. Cuidado, se você não estiver aqui, o diabo vai na sua geladeira, vai no seu emprego, vai no seu carro. Mas o diabo não existe. O diabo como ser nunca existiu. O que existe é um adjetivo. Jesus disse, escolhi 12 e no meio dos 12 há um diabo, não um. Por quê? Ele foi o traidor, Judas traiu, Judas acusou. Então eles mentem, eles prendem os homens com essas mentiras, com essas falcatruas. Dizem que se eles não derem 10% dos seus ganhos, o devorador, o gafanhoto, o migrador, o cortador, mas aquilo lá, Joel disse, aquilo foi para lavoura, para agricultura. Deus nunca tratou ninguém com dinheiro, eles com valores monetários. Aquilo ali era o que gafanhotos, cortador, migrador, que iriam nas colheitas do povo de Israel, dos judeus, por desobedecerem a Deus. Não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com o povo gentil. Versículo 27. Como uma gaiola cheias de pássaros, assim as casas deles estão cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Com suas mentiras, com suas fraudes, com seus enganos, eles têm se tornado poderosos, riquíssimos. Com seus enganos, com seus pilares, mentira, engano, fraude, diabo, roubo, eles têm destruído a vida dos eleitos, eles têm destruído famílias, têm destruído empresários. Muitos você vê todo dia noticiário, a pessoa entrou na justiça porque por um encantamento ele deu seu carro, ele deu seu tudo e depois não recebeu nada em troca. Porque o Deus desse povo é o Deus da barganha, é o Deus do toma lá da cá, é o Deus que só dá para você se você der para ele primeiro. É o Deus que você dá R$1.000 e espera que ele te dê 10.000. É o Deus do toma lá da cá. Este é o Deus dessas casas de fraudes. Não todas, mas a maioria. Todas que dizem que dízimo é dinheiro é uma casa de fraude. Todas que dizem que o batismo é na água e não na cruz é uma fraude. Todas que dizem que tem que apresentar uma criança recém-nascida para Deus, sendo que Deus conhece ele antes da fundação dos tempos, é uma casa de fraude. Um local chamado igreja, que dá um pedaço de pão, que diz que é o corpo de Cristo, é uma casa de fraude. Porque o corpo de Cristo é a igreja, e a igreja são vidas. E Cristo é o cabeça. Não existe igreja A, B ou C. O que existe são denominações com CNPJs. A igreja só há uma, que é a igreja de Cristo, o qual os eleitos fazem parte. Jesus de Nazaré disse, numa parábola, numa figura de linguagem, que o pastor verdadeiro das ovelhas, tira as que são suas de dentro do aprisco, tiram de dentro do aprisionamento, tiram de dentro dos templos. E os eleitos ouvirão a voz dele e seguirão a ele, não a um pastor, não a uma religião, não a uma doutrina de homens. Então, amado, é assim, se tornam poderosos, a cada dia estão mais ricos, mais poderosos, vivendo de mentiras e de fraude. Eu, sinceramente, eu gostaria de ter um lugar desse para pelo menos uma vez por semana eu ir, eu frequentar, eu ajudar com contribuição, não com oferta, porque oferta é coisa da lei. Dízimo, jamais, porque isso era alimento. Mas como? Em que local a gente pode ir para que vamos achar a sã doutrina? Não existe. Pelo menos eu não conheço.
Eles pregam graça, mas tem igreja. Eles pregam graça, mas eles têm um templo. Se nesse templo eles falassem das grandezas do Espírito da Graça, se eles falassem da sã doutrina, se nesse local não tivesse fermento da lei de Moisés, até daria para ir. Mas infelizmente tem o fermento. Tem candelabro, tem óleo para derrubar em cima, na cabeça, tem dízimo, tem oferta, tem apresentar a criança, tem o jejum, tem submonte. Como que vai? Como que alguém que conhece a sã doutrina, que teve experiência na graça de Deus, vai frequentar uma casa de fraude dessa, um local desse? Jamais, não tem condições. Continuando, versículo 28. Engordaram, ficaram estufados, e não há limite para as suas maldades. Não julgam a causa dos órfãos, para que ela prospere, nem defendem o direito dos necessitados. Eles procuram agradar seu próprio umbigo. Eles procuram agradar os seus desejos carnais. Eles procuram agradar os seus familiares. Quando eles precisam de dinheiro, que na verdade esses cães precisam de dinheiro todo instante, eles pedem para os frequentadores dos seus templos. Agora, quando os membros, os fiéis, precisam de dinheiro que chegam para eles, eles dizem: ora, faça jejum, faça voto, faça sacrifício. A sua oração está fraca, por isso que Deus não está te respondendo. Você veja bem que ignorância da pessoa, ajudar essas pessoas, frequentar esses lugares. Quando eles precisam, eles pedem para você. Quando você precisa, eles mandam você pedir para Deus. Por que eles que dizem ser os intermediários entre o homem e Deus, por que eles não pedem a Deus também? Dai de graça o que recebeste de graça. Os que pregam o Evangelho, que vivam o Evangelho, não do Evangelho. Eles vivem do Evangelho. Eles enchem a boca para os que pregam, os pregadores do Evangelho têm que viver do Evangelho. Mentira! No manuscrito que está lá na biblioteca na Inglaterra, o Códice Sinaíticos, ele deixa bem claro nesse versículo: aqueles que pregam o Evangelho, que vivam o Evangelho. 1 Coríntios 9, 14, se eu não me engano, dado, mas no original, no mais próximo lá do que data do quarto século, diz o. Então, em cima desse do, eles têm se enriquecido, eles têm tornado-se poderosos e eles se associaram com a política, em todo o mundo. Por isso que Jesus disse sobre a escatologia consumada, sobre quando viria o dia do Senhor, Jesus disse que haveria perseguições, açoitariam os discípulos, as pessoas daquela época, daquela geração. Nos dias de hoje é impossível, se dependesse disso para Jesus voltar, Jesus não voltava nunca. Porque essas casas de fraude, que se chamam igreja, na verdade, estão acolunhadas, estão abraçadas com a política, com a politicagem, estão abraçadas com esses senhores feudais, esses senhores donos de tudo. Eles se acham, 4 anos que eles são eleitos, eles se acham donos de tudo. E essas casas de fraudes, chamadas igrejas, estão abraçadas com eles. Aí Deus disse para Jeremias 5:29, deixaria eu de castigar estas coisas? Diz o Senhor, não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Está aí. As pessoas, mas essa pandemia vem da onde? É do diabo, é de Lúcifer? Não. Essa pandemia é enviada pelo próprio Deus, porque as pessoas são desobedientes. Essas religiões, essas casas de fraude, só pregam mentira, engano, só pregam prosperidade, eles apresentam um Deus para os seus fiéis, o teu Deus do toma lá da cá. E nisso vem a vingança de Deus. Infelizmente, era para os eleitos de Deus que estão sendo iludidos nesse lugar, era para estar vivendo o reino de Deus, era para estar aproveitando o reino de Deus, mas infelizmente não está. Por quê? Porque estão em locais de fraude, de mentira, de engano. E nisso vem essas tragédias que você vê pelo mundo afora.
Quando começa a morrer gente, acidente de ônibus, toda semana você vê, ó, toda semana tem um ônibus tombando e pessoas morrendo. Quando começa a cair avião, começa a cair avião. Quando começa a vir aquelas chuvas torrenciais, causando desmoronamento, catástrofe, é uma sequência. Por quê? São assim, infelizmente, Deus derrama a sua ira contra os desobedientes. O povo sempre esteve e está debaixo da ira de Deus, porque não obedecem à verdade, porque não aceitam a sã doutrina, não aceitam a simplicidade que há no Cristo ressuscitado. Eles procuram fazer barganha com Deus, eles procuram fazer maracutaia com Deus. Eles não respeitam o Espírito da graça, eles têm profanado o sangue de Cristo, eles têm pisado no sangue de Cristo, buscando se justificar nas práticas da lei de Moisés, nas práticas do velho pacto. E com isso, Deus não está contente, Deus não consegue se agradar com um povo desse. Então, da mesma forma que foi falado através do profeta Jeremias, nos dias de hoje está do mesmo jeito. As suas casas, chamadas igrejas, são casas de fraude, de engano. E Deus fala, não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Era a nação de Israel. Isso foi dito, isto era para ter acontecido somente a nação de Israel. Mas as mesmas coisas que aconteceram antes do juízo do ano 70, acontecem nos dias de hoje. Uma prova disso é nesses lugares aí que essas manifestações, eles dizem que é pombagira, tranca-rua. Isso não é nada, isso aí são espíritos de engano, espírito do erro enviado pelo próprio Deus. Por quê? Para enganar as pessoas. As pessoas se iludem, as pessoas veem, olha o tranca-rua, olha aquele pastor, ele assopra, o diabo sai da vida. Isso é engano, meu amado. Isso é mentira. Isso é um encantamento. As pessoas que frequentam esses lugares estão debaixo disso. E eles aplaudem, e eles falam, nossa, como esse homem é um grande homem de Deus. É nada, ele é um coitado, ele não sabe nada, ele é um cego. As escamas ainda não caíram de seus olhos. O véu ainda não foi rasgado para a religião. A religião ainda está antes do véu. A religião está vivendo debaixo de maldição. A religião e os seus frequentadores. E nisso, tome disciplina, tome disciplina, tome disciplina. Não reinam nunca, sempre vivem debaixo da disciplina. Versículo 30. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. É isto que se fazem, coisas espantosas. Profanação, desobediência, mentiras, fraudes, engano, roubos. São isso. Carnalidade, a carnalidade é o que domina esses locais chamados igreja, essas casas de fraude. A carnalidade é o que domina. As cerimônias, os rituais, as festanças, é o que tem dominado esse povo. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Versículo 31. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que o meu povo deseja. Porém, o que é que vocês farão quando o fim chegar? Isso Deus estava falando. Infelizmente, é o que o povo gosta. Infelizmente, é o que os fiéis gostam. Procura se reunir na sua garagem e chama para ouvir palavras da sã doutrina. Vem 1, 2 pessoas. Agora, coloca uma faixa, anúncio. Olha, hoje faremos uma reunião de espanta-tubarões, faremos uma reunião de libertação, faremos uma reunião da prosperidade. Venha pegar o copo de água e você vai beber dessa água, você vai ficar rico. Lota, tem que chamar a polícia para tirar as pessoas do meio da rua. Agora, quando você fala dessa doutrina, 1, 2 pessoas. Porque eles estão encantados, eles estão debaixo do encantamento, eles estão debaixo da fraude da religião. E Deus falou, e isto é o que o meu povo deseja.
E isto é o que o povo gosta. Eles gostam dessas festas. Eles gostam dessas ilusões, desses encantamentos. O rei da Inglaterra disse, estava um conflito, chegaram o rei, o que vai fazer com o povo? Eles estão revoltados. Aí o rei falou, dê pão e circo, que eles ficam tudo calmo. É assim. A pessoa está passando fome, miséria, a pessoa está dando seu tudo. Aí chama numa vigília. E aí vamos nos reunir numa vigília. Essa vigília tem canto, tem balabachúria, tem dançar no sapatinho de fogo, e anjo que voa, e anjo que não voa, e faz essa bagunça, essa baderna. Quando chega 5, 6 horas da manhã, olha, tá todo mundo rindo. Todo mundo. A pessoa chegou 11 horas triste. Aí eles, pelo aquele encantamento, vai. Aí quando é 5, 6 horas, tá rindo. Dorme, quando é meio-dia, 1 hora, acorda triste. Porque volta a realidade de novo. Volta o vazio de novo. E eles são dependentes, as pessoas que frequentam esses lugares, atrás de rituais, cerimônias, eles estão debaixo disso, eles estão debaixo de um vazio. Por quê? Porque o Espírito de Deus não está nele. O que está nele é a carnalidade. Então fica sendo iludido. Mas Paulo disse a respeito das fraudes. Paulo, o apóstolo dos gentios, disse a respeito. Vamos ler Colossenses, capítulo 2, entre os versículos 20 e 23. Veja o que Paulo disse. No 20. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras, como se ainda vivesse no mundo? Versículo 21. Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrina dos homens. 23. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. É isso. São doutrinas, são regulamentos, são preceitos de homens. E esses homens se baseiam na maldição da lei de Moisés para criar essas cerimônias, essas festividades, para criar essas fraudes, essas mentiras e esses enganos dentro desses lugares. Então, não é privilégio nosso, nos dias de hoje, ter essas fraudes, ter essas mentiras, ter esses enganos. Não, isso veio desde Jeremias. Isso vem desde o início do mundo. Pessoas encantadas, pessoas ludibriadas com fraudes, com promessas enganosas, com mentiras. E as pessoas que mais sabem fazer isso são os doutores, são os estudiosos, são os teólogos. Esses são craques, eles são preparados. O estudo deles é para isso, para enganar as pessoas, para mentir, para ludibriar. Então Paulo disse no versículo 23, de fato essas coisas têm aparência de sabedoria. Você vê o homem lá em cima de terno, gravata, um anel no dedo, diplomas. No fundo, os anciãos, as pessoas que gostam de sentar nos primeiros lugares, lá, e aquele homem falando, uma oratória bonita, um português refinado, as pessoas se iludem. As pessoas falam, nossa, esse é um homem de Deus. Não é, isso é um sepulcro caiado. Isso, na verdade, é um fariseu disfarçado. Esse que você acha que é um homem de Deus, ele foi doutrinado pela teologia, ele foi doutrinado pelos preceitos, mandamentos da lei de Moisés. Este é um condutor, é um falso pastor, é um falso mestre. Ele nada sabe. O que ele sabe é engano, fraude. Então esses cultos que eles promovem têm aparência de sabedoria. Mas na verdade são cultos que as pessoas inventam. Falsa humildade, tratamento austero do corpo, ou seja, jejum,
passar a noite acordado, subir monte. Isso é um tratamento inútil, isso é uma obra morta. Mas para Deus essas coisas não têm valor algum. E contra a carnalidade, essas práticas não resolvem de nada. Porque o que fortalece o espírito, o que fortalece o espírito das pessoas é as práticas espirituais. O que derruba, o que quebra a força da carne é quando o espírito está ativado. E para ativar o espírito, você tem que buscar no local certo. Você tem que procurar no lugar certo. Na lei de Moisés, jamais você vai encontrar espiritualidade. No antigo pacto, ao contrário, a força da lei é a carne da pessoa. A força do pecado é os desejos carnais. O diabo da pessoa não é um ser. O diabo da pessoa, o Satanás da pessoa, é a sua própria carne. É ela que está ao derredor 24 horas por dia e noite, de segunda a segunda, lutando, guerreando contra o espírito. É a carne. Essa que é o verdadeiro Satanás. Ela se opõe ao espírito, ela se opõe às coisas do espírito. Porque o Senhor é o espírito, Deus é espírito, então a pessoa tem que buscar as coisas espirituais. Nós somos o templo de Deus no espírito. Ele mora em nosso espírito, ele se move em nosso espírito. Quando deixamos as coisas espirituais de lado, então vêm as práticas, as transgressões da carne, o qual a religião diz que é o diabo, que é a pombagira. Não é. Prostituição, roubo, homicídio são obras da carne. Amém? Vou encerrando por aqui. Graça e paz. Espero que essa mensagem tenha sido útil, tenha sido proveitosa para você. E se foi, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe. Vamos levar a sã doutrina aos nossos irmãos eleitos que estão sendo tosquiados pela religião. Graça e paz, tchau, tchau, até a próxima, se Deus assim permitir.